Amados, vocês já ouviram falar a expressão ação de graça? É uma ação que a gente tem que agradecer, ação de graça. Mas será que a gente agradece a tudo que acontece na vida da gente? Porque ação de graça é para a gente agradecer tudo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa, do apóstolo Paulo, que passou por grandes tribulações na vida dele e que dá um exemplo de uma pessoa que tudo agradeceu a Cristo, um exemplo belo de vida e que a gente devia seguir. Amém? A palavra de hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 3. Nessa ocasião, quando Paulo escreve essa carta, ele estava na Macedônia. E a segunda carta aos Coríntios, na verdade, é a quarta carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. A primeira carta que está na Bíblia, na verdade, é a segunda. E a segunda carta aos Coríntios, na verdade, é a quarta. Então, nós temos duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Coríntios que elas estão perdidas. A gente não sabe onde estão, mas a gente sabe que elas foram escritas. Essa carta aqui, a segunda carta, é mais uma carta assim de agradecimento, porque a terceira carta que o apóstolo Paulo mandou aos Coríntios foi uma carta pesada, foi uma carta que ele exorta a igreja, ele usa a palavra assim mesmo de exortação, porque eles estavam mesmo que sendo enganados por falsos profetas, falsos apóstolos que queriam minar o ministério de Paulo. Então, quando ele escreve a terceira carta ela foi realmente bem pesada, ela foi uma carta pesada mesmo, mas só que ela surgiu efeito. E Tito fala para Paulo, olha, o pessoal tá calmo, o pessoal entendeu o seu recado, o pessoal tá agora te defendendo lá. Aí Paulo se sente na obrigação de escrever essa segunda carta, que é a quarta, agradecendo, dando os agradecimentos, explicando por que ele fez isso, por que ele tinha que fazer desse jeito, como que é a vida dele, qual que é o apostolado dele, como ele traz no corpo dele as marcas de Cristo, que jamais deveriam alguém duvidar que ele é um apóstolo de Cristo, que ele é uma pessoa que quer levar o evangelho, que a mente dele é levar a palavra de Deus, a palavra de Cristo para todos os gentios, uma vez que os próprios judeus não queriam, ouvir. Então, ele escreve essa carta. E a igreja de Coríntios foi uma igreja que Paulo mesmo fundou e ele amava a igreja de Coríntios. E era uma igreja que dava muito trabalho, deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, deu muito trabalho no geral, deu muito trabalho. Só que Paulo amava a igreja de Coríntios e é uma igreja muito carismática. Era uma igreja que tinha todos os dons que você pode imaginar, se manifestava na igreja de Coríntios. Tanto que Paulo falou, vamos organizar isso aí. Vamos organizar isso aí, porque eram muitos dons que a igreja manifestava. Então, Paulo começou a organizar, Se tem alguém falando em línguas, que tenha alguma pessoa para interpretar, o que você está falando, a pessoa que conhece essa língua aí para interpretar, se seja profecia, que seja uma profecia, que seja para edificação. Então, Paulo meio que organizou o culto ali, porque o culto era meio bagunçado. A Santa Ceia, então, era muito difícil ali, viu? A Santa Ceia, pessoal não respeitava, era muito bagunçado, aí teve que organizar tudo, como muitas igrejas às vezes precisa de receber aí uma organização, E nessa parte aqui, nessa mensagem aqui, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante para a gente. Ele fala sobre a ação de graça. O apóstolo Paulo sofreu demais no ministério dele, foi um ministério, ele sabia, Quando ele foi convertido, quando ele foi ali na ida para Damasco, que ele foi convertido, ele já sabia, Quando o Ananias foi Ananias, que tirou a cegueira dele, foi lá e ele voltou a enxergar, ele já sabia o que ele ia sofrer por amor de Cristo. Uma vez que ele já tinha perseguido bastante, Ele tinha perseguido, já tinha matado muito em nome de Cristo. E agora ele ia defender o nome de Cristo com toda a sua vida, com toda a sua força. E ele fez isso com primícia, Ele fez isso muito bem feito, até o final da vida dele. Então aqui fala, ação de graça de Paulo pelo conforto divino. Então aí é aquela coisa, é fácil a gente rir quando tudo vai bem. Tem até uma música, que fala, é fácil a gente estar sorrindo quando tudo vai bem. É difícil a gente sorrir quando às vezes as coisas não estão bem na vida da gente. A gente tende a murmurar quando as coisas não estão indo bem. Quando a gente já passa por uma aflição
como a gente passa por um deserto, vamos falar assim, né? Nossa, passei por um vale, né? Tem gente que tem essa expressão, nossa, passando por um vale. Deixa eu te falar uma coisa, as flores mais lindas, elas não nascem no alto, elas nascem geralmente no vale. Então a gente aprende, tudo a gente aprende. Na tribulação, a gente aprende. Quando a gente passa por um vale, a gente aprende, a gente cresce espiritualmente e a gente consegue consolar outras pessoas em relação a isso. Como a gente consola? Quando a gente encontra uma pessoa que está passando pelo mesmo que a gente passou, a gente pode falar assim, olha, eu posso te ajudar, eu sei a dor que você está passando, eu senti isso, eu passei por isso, deixa eu te ajudar, ó meu ombro amigo aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar uma palavra de conforto, né? E Paulo fala sobre isso. É muito linda essa passagem, porque Paulo foi uma pessoa que sofreu muito em nome de Cristo. Vamos ler aqui? Capítulo 1, versículo 3. Eu não vou ler tudo, tá? Porque fica extenso e eu quero dar também aqui uma passagem de alguns sofrimentos de Paulo. A gente reclama por pouca coisa, né? Vamos ver o que aconteceu com Paulo aqui. Ação de graça de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e de Deus e de toda consolação. E de toda consolação. O que é consolo? Consolação, consolo. Estou te acalmando, estou te consolando. Ele é Pai de tudo, de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus contempla a gente na nossa angústia, Deus contempla a gente e a gente é consolado da nossa angústia. Se não fosse o consolo de Deus, nós não aguentaríamos passar pelo que a gente passa, porque a vida ela é realmente muito difícil e tem pessoas que passam por dificuldades, por momentos tão difíceis que a gente pensa assim, não vai aguentar. Mas é Deus que consola, por isso que a pessoa aguenta. Então nós somos contemplados. Tá doendo, tá difícil, o negócio aí tá pegando, né? Chicote, vamos dizer, né? O chicote tá estralando. Mas você pode ter certeza que Deus está te consolando, porque senão a gente não suportaria. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grandes medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso consolo e salvação. E somos confortados, é também para o vosso consolo, para o vosso conforto. Então, se nós recebemos conforto, é para a salvação. Mas se nós passamos por tribulação, também é para a nossa salvação, a qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Por isso que ele fala, a gente consegue consolar quando a gente vê o nosso irmão passando pelo mesmo sofrimento que a gente passou. Então a gente consegue consolar essa pessoa. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes de sofrimentos, assim o sereis da consolação. Aí Paulo discorre toda aí a questão da ação de graça. Você vê aí que Paulo agradeceu a tudo e o ministério de Paulo inteiro foi um ministério de muito sofrimento. Eu vou contar aqui um deles. Está aqui na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, isso assim, é básico, tá? Uma coisa assim bem básica. A primeira carta aos Coríntios, 4, 9... Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos no mundo. Ele está falando aí do Coliseu, né? Do Coliseu romano, onde eles eram jogados aos leões, às feras. Tanto os anjos como os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Aí é uma ironia, né, que Paulo está fazendo, né? Nossa, a gente parece louco por causa de Cristo, vocês se sentem sábios por causa de Cristo, né? Tá ironizando aí, né? Nós fracos e vós fortes. É o contrário, né? Nós que somos fortes, né? Você vê que aí Paulo está dando uma ironizando a situação aqui. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados
e não temos morada certa. E nós, afadigados, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. É pouco? Olha aqui o que diz a segunda carta a Coríntios 6:4. Capítulo 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo reconhecendo-nos nós, mesmo como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, tá? A gente não ama Cristo quando é necessário amar, quando a gente acha que a gente deve amar. A gente ama porque a gente ama e por qualquer motivo, entendeu? Não é porque Ele te deu algo ou porque você vai receber algo. Você ama Cristo porque Ele te salvou. Então é um amor não fingido, porque aquele amor que você ama quando você quer algo em troca, esse é um amor fingido e você pode se decepcionar, porque Cristo não prometeu tudo para todas as pessoas, não prometeu riqueza para todo mundo. Você se decepciona, sai da igreja e culpa Cristo, quando Cristo não está falando aqui que vai te dar nada em relação a isso, tá? A gente tem que parar de achar essa teologia da prosperidade, a teologia do positivismo, né? Eu declaro, a pessoa quase faz figas, né? Eu declaro, né, que isso vai acontecer. Tem que parar com isso, porque isso não está na Bíblia não, tá? Isso não está na Bíblia não. Depois a pessoa culpa Cristo, sai da igreja, se arrebenta aí fora e acha que Cristo tem culpa disso, quando Cristo não tem nada a ver com isso, tá? Tem que ver como é que está sendo essa pregação. Tem que ver como está sendo exposta a Bíblia aí na igreja. Pelo Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, né? Eles têm como enganadores, porém eles são verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, porque o que eles faziam, enriqueciam espiritualmente as pessoas, nada tendo, mas possuímos tudo. E realmente o apóstolo Paulo possuía tudo. Por que o apóstolo Paulo possuía tudo? Porque ele tinha Cristo na vida dele. Ele tinha Cristo na vida dele. E tudo que ele passou foi por amor a Cristo. E tudo que ele permitiu se passar foi por amor a Cristo. Paulo enfrentou tantas coisas na vida dele, o ministério dele foi um ministério de muita tribulação. E nem falei aqui do espinho na carne, né? Lembra do espinho na carne? Não falei aqui, ainda tinha o espinho na carne. Teve uma passagem que ele estava em Éfeso, que ele teve que descer. Foi em Éfeso? Foi em Éfeso. Ele teve que descer num cesto de vime, pela muralha, porque ele estava sendo perseguido. E se pegassem ali ele com certeza ia morrer. E os açoites? 5 vezes ele foi açoitado. Esses açoites, 5 vezes, eram 40 açoites, 40 chibatadas. 5 vezes ele passou por isso. Foi esbofeteado, foi cuspido, passou por nudez, passou por muitas dificuldades na vida. Soube passar fome. Ele fala, né, eu soube passar fome, eu sei passar frio, eu sei passar nudez. Muitas vezes não tinha onde dormir, muitas vezes não tinha onde comer. Mas em tudo isso que aconteceu na minha vida, eu dou graças a Deus, porque tudo isso me fortaleceu e tudo isso agora eu consigo dar um exemplo para vocês de vida, um exemplo de perseverança. Deus permite o sofrimento da gente, Deus permite as coisas acontecerem que a gente às vezes não gostaria que acontecesse na vida da gente, mas é uma prova de que a gente tem que... A Bíblia, por isso que eu acho a Bíblia maravilhosa, porque a Bíblia não é um livro que fala só de coisas boas, né? Aquela religião positivista, aquela religião que tudo deu certo e foi tudo maravilhoso. A Bíblia é muito clara, ela fala dos profetas maiores, o quanto eles sofreram. Isaías teve que andar nu. Ainda bem que Deus não pede isso hoje, né? Você imagina, teve que andar nu,
Oséias teve que casar com uma prostituta. Teve que casar com uma prostituta para ele. Deus estava mostrando, né, como que é sentir a prostituição, porque o povo de Israel estava se prostituindo com outros deuses. Então ele falou: você vai casar com uma prostituta e vai mostrar o sentimento que é de você sentir a traição. E permitiu isso. Então muitas coisas aconteceram e na vida do apóstolo Paulo não foi diferente. Foi o apóstolo que talvez que mais assim enfrentou ali na vida real o amor de Cristo e defendeu o amor de Cristo. E ele fala aqui, né, ação de graça e pelo conforto divino. Por que ele fala um conforto divino? Porque por mais que a gente venha passar a tribulação na nossa vida, e nós vamos passar, porque isso que o pessoal fala, né, venha a Cristo porque você vai conseguir tudo na vida, você pode perceber que o pessoal fala isso e é tudo terreno, né? Você vai trocar de carro, você vai trocar o seu emprego, você vai conseguir seu apartamento, você vai curar de uma doença, às vezes até fala, você vai ser curado. Não que Jesus não possa fazer isso, entenda. E não é pecado a gente pedir também, a gente orar e pedir: Senhor, melhora a minha situação financeira. Senhor, eu tô querendo um apartamento, eu tô lutando aí para ter uma casa, para sair do aluguel. Não é pecado, eu não estou falando isso. A gente tem que pedir, a gente tem um pai, a gente tem que pedir. Só que o que pregam aí é que se você vir à igreja, você vai conseguir isso. E isso não é escriturístico, isso é uma enganação completa, na verdade. Porque não é isso que está escrito na Bíblia. Você vem a Cristo por amor a Ele, porque Ele já te salvou na cruz. O que você vai passar aqui nessa terra, se você vai conseguir bens, carros e coisas e outras, é tudo terreno. E o que as igrejas pregam é uma vinda para Cristo procurando algo terreno. Vocês podem prestar atenção, né? Às vezes os donos dessa igreja estão enriquecendo, tem fazenda aí lá para Mato Grosso, né? Não tem aquela monte de gado, estão enriquecendo. Enquanto tem 1, 2, 3, 4 dentro da igreja que consegue aí melhorar, né? Vamos fazer aí uma estatística, né? Que realmente a pessoa que cresce na vida, que consegue prosperar, são aquelas que levantam cedo mesmo, trabalham mesmo, enfrentam uma lida aí, coloca aí, joga, dá a cara a tapa mesmo, vai trabalhar, vai lutar e a pessoa prospera porque lutou bastante. Lógico que Jesus deu saúde, deu sabedoria, deu entendimento, deu força para a pessoa conseguir isso. Então peça isso: Jesus, me dá sabedoria, me dá força, me dá estratégia para lidar com a situação, me dá estratégia para lidar com a minha economia, me dá estratégia para fechar um negócio interessante. Porque o negócio, gente, é a gente trabalhar mesmo. É a gente trabalhar, porque do céu não vai cair dinheiro para ninguém, não. Esse negócio aí, ó, é uma mentira completa. Essas campanhas de disso e daquilo, volte com isso, é roça daquilo, isso aí é uma mentira completa. O que a gente tem que dar, a gente tem que agradecer a Deus até pelos nossos sofrimentos, porque é difícil a gente falar: Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente está passando por uma tribulação financeira, quando a gente está passando por uma doença na família, você levantar a Deus, olhar para Deus e falar: Senhor, eu te amo, mesmo assim. Não importa o que aconteça, eu te amo. Paulo falava isso, mesmo dentro das chibatadas, hein? Imagina você levar aí a chicotada aí nas costas, né? Já abrir a pele, abrir tudo, uma em cima da outra, 5 vezes, a pessoa vem esbofetear a sua cara, você acorda hoje, você não sabe onde você vai dormir, você não sabe o que você vai comer, você não sabe se você vai terminar o dia vestido, e mesmo assim você falar: Senhor, eu te amo, obrigada, Senhor. Tenha ação de graça, obrigado pela minha vida, Senhor, obrigada por tudo, Pai. Se eu estou passando por isso, por essa tribulação, o Senhor está comigo, o Senhor está me consolando, o Senhor está segurando a minha mão e eu estou passando junto com o Senhor, né? Tem até uma mensagem que fala, né? Quando uma pessoa estava reclamando, eu não sei contar direito uma parábola, acho que é uma parábola, que a pessoa reclama, né? Quando estava no sofrimento, né? Ele estava sozinho, né? Tem as pegadas na areia, acho que é isso, pegadas na areia, né? E Jesus fala assim: as pegadas que estavam na areia eram minhas, você estava no meu colo. É meio que isso que acontece. Às vezes a gente pensa: que sofrimento, não sei o que, mas Jesus está te segurando. Você é crente, você confia em Jesus, você tem aquela confissão de fé em Jesus Cristo, você tem Jesus Cristo como seu Salvador, você pode ter certeza que Ele nunca vai sair de perto de você, Ele vai estar sempre do teu lado, mas isso não quer dizer que você não vai passar por tribulação nessa vida, que você não vai passar
por dificuldade nessa vida, que você vai ter que lutar, você vai ter que dar o suor. A Bíblia fala, você comerá com o quê? Com o suor do seu rosto. Então não queira as coisas assim, né? Puf, né? Mágica, olha, tudo aconteceu, né? Isso é uma verdadeira mentira, é um engano. A pessoa acaba se machucando com a igreja, acaba se machucando com os ministérios e acaba ficando triste com Jesus Cristo. E foi uma coisa que Jesus não prometeu isso. Você pode vasculhar a Bíblia de tudo quanto é jeito. Isso não está na Bíblia. Muito pelo contrário. As maiores personalidades que estiveram na Bíblia, que estão na Bíblia, como referência para a gente, que a gente prega e deveria pregar corretamente, são as pessoas que mais sofreram. São as pessoas que mais sofreram aqui nessa terra. Deus permitiu o sofrimento para mostrar para a gente que a nossa vida não ia ser fácil, mas que Ele estaria do nosso lado. E a gente tem que agradecer a todo momento. Agradecer na vitória, agradecer quando perdeu alguma coisa, porque Deus tem um propósito, até nas perdas. Deus tem um propósito, às vezes, para a gente diminuir um pouco. Às vezes a gente cresce demais, fica muito assim e esquece de Deus. E às vezes Deus permite a gente perder um pouquinho, para a gente descer um pouquinho, sabe, do salto, aquela coisa. Ó, desce um pouquinho, você precisa perder alguma coisa, desce um pouquinho, para você lembrar que é Deus na sua vida. Porque às vezes as riquezas te afastam de Deus. E, infelizmente, né, o amor ao dinheiro, né, está escrito na Bíblia, né? É o início de vários males, né? Mas a gente tem que corrigir também. Não é o dinheiro, não é um pecado você ser próspero, lógico que não. Não é o dinheiro, mas é o amor que você tem a ele. Porque quando você ama o dinheiro, é sinal que ele está em primeiro lugar no seu coração. E Deus não vai dividir o seu coração com nenhum tipo de ídolo. O dinheiro não pode virar uma idolatria na sua vida. A gente tem que ter ação de graça. Agradeça a Deus a tudo. Agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua comida, agradeça pela sua vida, agradeça porque você acordou, você deitou, você tem onde dormir, agradeça a tudo. Agradeça no sofrimento, porque o seu sofrimento pode servir de exemplo e você pode ajudar outra pessoa que está passando por uma angústia. Eu passo por angústia, já passei por várias dificuldades e encontrei irmãozinhos passando pelas dificuldades e problemas que eu passei e consegui consolar a pessoa, consegui falar, irmãozinho, fica tranquilo, vai orar, vamos procurar a Deus, porque você vai passar por isso, mas você vai conseguir passar. Isso não vai te matar, não. Você vai passar por isso, é aquela coisa, não vai te matar, você vai sair mais forte disso, você vai sair fortalecido disso. Então a gente tem aqui, a gente tem duas armas, né? A palavra de Paulo, né, fala, né? A gente, na batalha espiritual, a gente tem duas armas, né? Que até estava falando isso na escola bíblica, mas esqueci o nome da lição. Mas a gente tem duas armas, que é a Bíblia e a oração. São as duas armas que a gente tem nessa vida para enfrentar. E são as duas armas que a gente usa muito pouco. A gente lê muito pouco a Bíblia e a gente ora muito pouco. São duas armas e essas duas armas a gente usa pouco. O que a gente gosta muito é de ficar pedindo, né? Pedir a gente pede bastante, né? Mas lê a Bíblia, interpreta a Bíblia, lê as Escrituras, entenda o que está escrito nela e ore sem cessar. Você vai ver que a sua vida vai ser uma bênção e você vai ser espelho para muitas pessoas. Agradeça sempre, não murmure, agradeça. Com tudo que Paulo passou, com todas as dificuldades que ele passou, que não foram, eu não falei nem um pouco, não, acho que são 3 ou 4 listas de sofrimentos aqui, eu li só 2 que Paulo passou. E Paulo não era uma pessoa murmuradora, Paulo era uma pessoa que agradecia a Cristo, estava com o coração ligado no trono, vamos dizer assim, liga seu coração no trono, direto no trono, que você vai ver que as tribulações vão vir e você vai estar forte para enfrentá-las e você vai sair delas muito mais fortalecido, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza por experiência, tudo que eu passei me fortaleceu. Hoje pouca coisa me abala. Eu não estou falando para você que eu não posso ser abalada por aí, Jesus, não estou falando isso. Mas estou falando que hoje a gente aprende a dar valor na vida, aprende a dar valor no sofrimento, aprende a dar valor na alegria, aprende a dar valor nos momentos felizes, aprende a entender quando Deus quer trabalhar com a gente e manda algo que a gente vai mexer com a gente.
mas Deus dá força e a gente tem que estar junto com Cristo para a gente seguir essa vida. Amém, meus amados? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês, em nome de Jesus, que na tribulação e na alegria, ação de graça, agradeça sempre ao Senhor, porque Ele é merecedor que nós agradecemos tudo a Ele, tudo que temos, seja bom, seja ruim, agradeça, porque de tudo você vai tirar proveito, de tudo Deus vai te usar para falar com outras pessoas e para a sua vida mesmo e para o seu crescimento espiritual. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.